a democracia que a gente vive aqui no Brasil é um fenômeno recente, né? O ciclo autoritário, né, representado por 21 anos em que os militares estiveram no governo, só foi interrompido em 1985, com intensa articulação política e grandes manifestações que colocaram o povo de volta na equação do poder. Hoje, 40 anos após o movimento das diretas já, os desafios da democracia ainda são grandes, como mostraram os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 contra as sedes dos três poderes em Brasília. E como mostraram também, como mostram, aliás, também, as persistentes desigualdades sociais que afetam os ideais democráticos do país. Bom, essa primeira mesa aqui, a democracia no século XXI, novos caminhos para a participação popular, vai discutir mecanismos para a consolidação democrática. E os convidados desta rodada, para essa conversa aqui, são Luiz Felipe Miguel, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília e coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades. Luiz Felipe, pode subir ao palco, por favor. Valdecir Nascimento, historiadora pela Universidade Federal da Bahia, mestra em Educação pela Universidade do Estado da Bahia e idealizadora do ODARA, Instituto da Mulher Negra. Bem-vinda, Valdecir. Nelsa Nespolo, fundadora da Cooperativa de Economia Solidária Justa Trama, que envolve 700 trabalhadores em prol do comércio justo e solidário. Ela é secretária-geral da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários. E Christian Perrone, pesquisador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Bem-vindos. Bom, então a gente vai começar agora os debates. A gente, enfim, não é nenhum debate eleitoral, não tem tanta rigidez com relação ao tempo, né? Mas eu pediria que cada um ficasse, pelo menos numa apresentação inicial, lá pelos 3 minutos, para a gente poder, todo mundo, falar com tranquilidade, e depois a gente vai fazer perguntas, tal, então todos vão poder falar novamente. Essa abertura é só para a gente começar o bate-bola aí. Eu sugiro o seguinte, eu vou me sentar aí com vocês, eu sugiro que a gente comece a falar na ordem mesmo que eu chamei, para não complicar desnecessariamente, certo? Luiz Felipe, então, poderia abrir a fala aí, e aí a gente toca a partir daí. Tá? Peraí. Deixa eu ver aqui. Tem um truquezinho aí. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu vou, para tentar ficar dentro do tempo, partir direto para o meu ponto, certo? E a questão é que é comum a gente dizer que a transição para a democracia no Brasil foi feita a partir de um pacto pelo alto, né? As elites, os militares desgastados com o exercício do poder, os políticos que queriam voltar a se assenhorar do governo, os empresários, para quem a ditadura já tinha cumprido seu papel, tinha se tornado um estorvo. Há verdade nisso, mas também é importante lembrar que esse pacto foi empurrado para frente graças ao crescimento da insatisfação popular com o regime autoritário, graças às mobilizações que vieram, seja da sociedade civil, as greves, seja as manifestações de massa. E o movimento das diretas já foi o momento em que essa insatisfação se expressou de uma maneira mais ativa. A emenda Dante de Oliveira foi derrotada no Congresso, mas a ditadura tinha sido derrotada nas ruas com o movimento das diretas, e era só uma questão de pouco tempo para que ela, de fato, terminasse.
No entanto, erra quem julga que essa insatisfação ela sinalizava apenas o desejo da volta da democracia eleitoral. A insatisfação era também com a miséria, com a desigualdade, com baixo poder de compra dos salários. A luta contra a ditadura incluiu tanto a retomada dos direitos e das liberdades, quanto a luta pela redução das desigualdades. Como nós sabemos, a nossa transição ela foi muito eficiente na reinstitucionalização democrática, mas muito menos eficiente no pagamento daquilo que se chamava, na época, de a dívida social. Os instrumentos de democracia participativa implementados a partir do fim da ditadura podem ser entendidos como uma tentativa de superar esse ato. De fato, se a gente tivesse espaços em que as pessoas comuns, os cidadãos comuns, tivessem maior capacidade de influência na decisão das políticas, era de se esperar que os instrumentos do Estado fossem colocados a serviço das maiorias pobres e despossuídas. Então, os conselhos de vários tipos de políticas governamentais, os orçamentos participativos que se espalharam pelo Brasil, sobretudo a partir da experiência de Porto Alegre, são um indicador dessa vontade de abrir espaços para que as pessoas comuns tivessem capacidade de influência. São, na verdade, um indicador da insatisfação com os limites da democracia representativa, que são implicitamente apresentados como estando rendidos à força do poder econômico e da influência das elites. O fato de que for necessário investir nessas ferramentas é uma demonstração que a construção de uma institucionalidade liberal não é suficiente para cumprir essa segunda faceta da promessa da redemocratização, que é a construção de um país menos injusto. No entanto, os ganhos alcançados a partir desses espaços de participação, eles, claro, foram relevantes, mas, ao mesmo tempo, eles apresentam limitações. Boa parte das chamadas arenas participativas, elas são espaços que não têm poder decisório, apenas consultivo, ou, quando se trata do orçamento, lidam com uma parcela muito pequena do orçamento público. O poder decisório formal continua na mão das instituições representativas escolhidas pelos mecanismos eleitorais tradicionais. E, quando a gente vai ler os teóricos clássicos da participação política, eles vão dizer que o que é necessário é transferir para as pessoas comuns a capacidade de decisão real sobre as suas vidas. A democracia participativa exige a democratização da vida cotidiana, e isso é que a gente não consegue enfrentar. Certo? Nós continuamos vivendo numa sociedade em que as esferas da vida cotidiana são marcadas por estruturas hierárquicas autoritárias. Isso se dá na família, isso se dá nos locais de trabalho. Então, essa incompatibilidade de fundo entre o regime democrático e as estruturas, seja da família patriarcal, seja da economia capitalista, ela não é enfrentada. Isso é um problema que está presente em todas as democracias liberais. E, mais ainda, naquelas como a nossa, que estão na periferia do capitalismo, em que nós temos grupos dominantes que impõem um poder de veto muito grande às políticas de combate às desigualdades. Se a gente olhar a história do Brasil, o limite da nossa democracia sempre foi esse. Quando as classes dominantes sentem que a desigualdade está sendo ameaçada. Foi isso que nos levou ao golpe de 64, foi isso que nos levou ao golpe de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff. Tá? Então, esse é um nó que é sempre necessário desatar. A democracia, como forma de governo, ela implica tanto a acomodação com estruturas de dominação presentes na sociedade, quanto a promessa de desafiar essas estruturas. A democracia que a gente deve tentar construir é aquela que se coloca contra a dominação social de todas as maneiras que ela possa surgir à nossa frente. É isso. Obrigado. Obrigado, Luiz Felipe. Eu acho incrível, assim, pela sua fala, a gente perceber como tanta coisa estava embutida, na verdade, dentro, né, daquela coisa simples, né, de queremos votar para presidente, que era a coisa, assim, o slogan assim, mais evidente, assim, só que dentro disso estava embutido tudo o que o Luiz Felipe comentou aqui. Bom, a gente vai falar sobre isso mais adiante,
Mas eu queria passar a palavra agora para Valdecir Nascimento. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer à Folha pelo convite. É importante não só celebrar os 40 anos, mas como construir novos caminhos, né, para a reflexão de qual é a democracia que, de fato, nós queremos nesse país, né? E eu concordo com as análises que o professor Luiz Felipe traz, né? Ele não está me pedindo para concordar, mas eu concordo, como historiadora, mas gostaria também de dizer que é o seguinte: vários segmentos que participaram desse processo tinham outras expectativas, porque nós vivemos num país que ele fugiu e foge historicamente de aprofundar as suas mazelas, de aprofundar as suas complexidades. E uma das complexidades que nos deixam, que nos faz atrasar nesse processo de luta por um país democrático de fato, e que, do meu ponto de vista, a democracia ficou reduzida ao processo eleitoral, e um processo eleitoral, de uma forma ou de outra, desigual, porque não, no discurso, nós todos podemos votar e ser votados, mas, na prática, o próprio sistema eleitoral, os processos que estruturam o sistema eleitoral, não é verdadeiro. Tanto não é verdadeiro que a representação, essa democracia representativa, ela vai falindo a cada período que a gente busca, ou elege, ou faz novas eleições, ela tem falido de forma significativa, porque, de fato, ela não representa os anseios do povo brasileiro, né? E o povo brasileiro, nós sabemos que é diverso, extremamente diverso. E nós não fizemos a discussão de fundo. Um país que viveu quase 400 anos de escravidão não fez a discussão de fundo para pensar a democracia. Não fez a discussão de fundo. Nós estamos em pleno século XXI, celebrando o papel importante e fundante, que foi a luta pelas diretas já, mas o racismo ele está incrustado. Ele está impregnado, e se a gente não enfrenta o racismo, se a gente não enfrenta o patriarcado, o machismo e o racismo, a gente não avança. E não adianta nós insistirmos na narrativa de que vivemos em uma democracia. Não é possível insistir na narrativa que vivemos uma democracia, porque nós temos um processo de gestão desse país onde mais de 50% da população não participa. E é fundante que, numa democracia, todos participem, todas participem. Então, não é possível você dirigir uma nação onde a população negra, a população indígena e demais segmentos da população não possam opinar e dizer como é que a gente acha que o país deve seguir, apenas votar nas condições precárias de analfabetismo, fome, porque nós sabemos todas essas estratégias. Você vota com fome, a sexta que chega antes do dia da eleição leva o voto. Nós temos consciência de tudo isso, né? Nós não estamos investindo, nós abandonamos, né, quando a pergunta é quais são as estratégias para pensar uma nova participação. As nossas escolas públicas estão falidas de debates, de discussão e de formação consistente e coerente para a reflexão desse novo. Nós não vamos poder caminhar sem trazer esse conjunto da população que ficou fora. A narrativa por si só não vai se sustentar. O Brasil é outro. A grande crise do Brasil, quando nós ficamos estarrecidas e estarrecidos, porque jovens negros se convertem ao neopentecostalismo e fazem discursos atrasados e conservadores de direita, eles estão buscando a salvação. Porque, nas condições em que nós vivemos, num Estado que mata um jovem a cada 23 minutos, você tem que buscar a salvação. Ou você vai para o tráfico para morrer mais rápido, ou você vai para a igreja para tentar salvar, porque é disso que vive um segmento expressivo da juventude. A juventude negra não tem esperança. Não tem esperança. E as narrativas que esse país vai construindo para seduzir a juventude negra são todas tão frágeis, tão frágeis.
Olha o empreendedorismo. Mesmo nos chamados governos mais avançados, as estratégias são muito frágeis. As estratégias são muito frágeis. Nós estamos vivendo aí um projeto de Juventude Viva, dissociado do programa de educação do ensino médio, com uma reforma do Plano Nacional de Educação, que não casa. E, se não casa, não tem resultado para a construção de um país democrático, para a construção de um país cidadão, com pessoas cidadãs, com pessoas participando e reivindicando o direito, não agradecendo porque alguém jogou uma migalha daqui de cima e disse assim, obrigada, você me salvou. Não é Big Brother. Por favor, não é Big Brother. É vida real. E, na vida real, a estratégia, Abdias do Nascimento já falava para a gente, nós precisamos construir uma democracia pluricultural, porque nós somos um país pluricultural. Abaixo o racismo, é isso aí. Porque, se gostar ou não gostar, nós somos pluricultural. Você não faz desaparecer quase 114 milhões de habitantes, que é a população negra. Você não faz a população indígena desaparecer desse país. Ou a gente repensa esse processo, ou não, nós não avançaremos. Viveremos de projetos de nação. Nós precisamos pensar um novo projeto de nação. E esse bate-papo nosso aqui à tarde, ele é fundante para a gente refletir sobre isso. Mas não se pensa um novo projeto de nação sem você construir as bases de um debate sincero, ético, honesto e transparente. Com racismo a gente não anda. Com patriarcado, com os homens brancos, héteros, mandando no país, nós não vamos avançar. E nós, como é que você traz o jovem? Os jovens, eles têm um conjunto de conflitos, mas falta um espaço para reflexão e debate. Faltam espaços de oportunidade, porque o modelo ele continua o mesmo. Nós tentamos o orçamento participativo, investimos, no meio do caminho desviamos, porque era mais prático fazer uma outra coisa. Nós tentamos as conferências, nós tentamos várias formas de consulta. Depois a gente controlou tudo. Voltou para o mesmo lugar, porque tem um vício, uma cultura de controle que você define quem tem capacidade de decidir, quem não tem, quem pode mandar e quem não pode, e a gente vive a obedecer a uma sociedade racista que não preciso contar a vocês, porque vocês acompanham aí, vocês sabem o que é isso, em cada canto que vocês vivem. Antigamente dizia-se que não existia, agora não dá mais para dizer que não existe. Está aí, na cara de todas, todos, e a gente precisa avançar no sentido de pensar o que é construir uma sociedade pluricultural, e como o Brasil, que é uma nação que eu acredito profundamente que nós podemos ser modelo para outros países do mundo, precisamos fazer um outro caminho. Enquanto houver racismo, não haverá democracia! É isso. É isso. Muito obrigado, Valdecir. Mais um depoimento importante, né, fundamental, para mostrar que a democracia não pode ficar reduzida, né, a um processo eleitoral apenas. Né? Vamos também ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas agora eu queria passar a palavra para Nelsa Nespolo, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu tenho a alegria de ter chegado há pouco de Porto Alegre e realmente a gente fica emocionado, porque eu estava por aí, naquela imagem de antes, aqui em São Paulo, naquele grande ato que teve pelas diretas já. Éramos muito mais jovens naquele tempo. Mas é bom hoje a gente poder estar aqui e lembrar disso, lembrar que há 40 anos atrás a gente estava com essa luta forte e que significou muito, significou um marco importante, porque um povo que não escolhe o seu presidente, ele também não é considerado um cidadão do seu país, quando ele é delegado a outros que escolham por ele. Necessariamente, não significa
que as escolhas sejam sempre as melhores. Vivemos isso há bem pouco tempo. Mas eu quero dizer também que, se hoje a gente tem algo que nos incomoda do que está aí, essa participação, esse espaço de democracia, ele sempre nos ajuda a encontrar outros caminhos. É porque vivemos o período das diretas que construímos um processo de orçamento participativo em Porto Alegre, onde a gente não decidia pouco, a gente decidia quase 20% do orçamento da prefeitura. E não era um faz de conta. Era com uma participação muito ativa das comunidades, sendo ouvidos, sendo respeitados por quem estava na governança daquele momento. Eu acho que também nós tivemos momentos importantes que vieram vindo depois. O processo de participação, de a gente poder eleger um presidente com a cara desse país, nos fez construir todo um movimento do Fórum Social Mundial. Eu vi alguém passando há pouco lá em cima com uma bolsa do Fórum Social Mundial, que com certeza foi a gente que fez. E o que significou isso? Foi o mundo discutindo um outro mundo possível. Mas, e isso, hoje, ele está praticamente sucumbiu a esse grande movimento nacional e internacional. Isso nos faz perguntar, valeu a pena? Lógico que valeu a pena. Valeu a pena essa luta das diretas? Valeu a pena essa luta, é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque com ela veio outras formas de organização. Por causa do orçamento participativo, a gente descobriu que a gente podia se organizar e buscar uma resposta para a questão não só de melhoria das nossas condições de vida, mas das questões também econômicas. Nos fez construir cooperativas, mais tarde, com a questão do Fórum Social Mundial, nos fez e nos deu visibilidade, uma economia solidária, de pensar um outro modelo, que não é esse modelo capitalista que está aí. Com experiências espalhadas pelo Brasil inteiro. São mais de 2 milhões de pessoas que escolheram outro modelo de trabalho, de distribuir renda. E assim vieram muitas outras formas de organização. Cada momento de embate, cada momento de participação, faz surgir novas organizações, novas formas da gente enfrentar esse sistema. O que nunca nós podemos esquecer é que nós estamos dentro de um sistema capitalista, que nos tira a memória, que nos individualiza. E hoje, mais que nunca, com as fake news, a gente nunca sabe bem direito o que é verdade e o que não é. Quantos dos jovens lembram o que foi a luta de 40 anos atrás? Aonde que está dita essa luta? Aonde que a gente ajuda a lembrar o que era antes? O que foi? Para pedir a volta disso, como foi no dia 8 de janeiro. O que acontece que as pessoas perdem a memória? Querer voltar ao sofrimento, a falta de tomada de decisões, que por mais que elas sejam às vezes comprometidas, eu me sinto gente quando eu posso opinar. Eu tenho que ser respeitado nessa diversidade que somos. E é isso que hoje, mais que tudo, nós estamos aqui lembrando essa luta dos 40 anos. Foi para nos fazer, a conquista das diretas foi para dizer, olha, nós podemos ter um outro país. Cada um de nós pode ter o direito de escolha. Nos falta muito? Sim, nos falta muito. Nos falta muito e, sobretudo, eu acho que o que mais nos falta é democracia econômica. Quando a gente olha que 10% dos mais ricos tem metade, mais da metade, tem 59% da riqueza desse país, e que enquanto os mais pobres, que são os 50%, têm 2% da riqueza. Só isso já deve nos incomodar muito, deve tirar o nosso sono, porque é essa base que a gente precisa construir. É isso que vai nos fazer levantar a cabeça todos os dias e as pessoas participar e dizer, puxa, nós estamos mudando a base desse país. Mas se não fosse só isso, nós temos um país que é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Nossa comida está envenenada e eles continuam sendo liberados.
E aí, quando fui anunciada para vir para cá, eu acho que muitos de vocês devem ter se perguntado o que é essa cooperativa que está vindo aqui para falar num dia que a gente está comemorando, que a gente está celebrando, que a gente está lembrando os 40 anos das diretas. Porque nós construímos uma rede a nível nacional que junta trabalhadores de 5 estados para fazer uma outra economia. Porque toda essa rede é formada por trabalhadores e trabalhadoras. A gente produz roupa sem veneno. A gente planta algodão sem veneno. A gente faz o processo de fiação e tecelagem para dizer que é possível construir um outro modelo econômico, onde a gente tem democracia direta, onde a gente faz assembleia e toma decisões e decide quanto é que vale o trabalho de cada um. E se a gente for pensar isso num outro modelo, é isso que a gente quer, lembrando a luta das diretas. A gente quer a democracia direta em todos os espaços. Que as nossas experiências de conferência, as nossas experiências de conselho, façam valer aquilo que a gente decide com tanto vínculo, com tanto amor, tanto, e que a gente quer que ele seja respeitado na sua diversidade. E um país, uma nação, eu não acredito, gente, que nós vamos conseguir mudar se não for com uma presença forte das mulheres. As mulheres que são a maioria desse país. É as mulheres que fazem a primeira educação dos filhos. É as mulheres, de modo muito especial, que estão nas escolas trabalhando a educação. E nós precisamos dessa presença forte e respeitosa para que a gente consiga construir base de uma outra sociedade. Sim, baseada na democracia. Sim, baseada na participação. E, sobretudo, baseada numa profunda consciência de que esse país ele só pode ser mudado se a gente distribuir renda e se tiver uma participação efetiva de todos e todas. Muito obrigado, Nelsa. E, para encerrar a primeira rodada aqui, eu passo a palavra para o Christian Perrone. Por favor, professor. Muito obrigado. Eu acho que eu tenho o grande desafio de falar depois de tão belas falas iniciais e também um grande benefício, né? Eu tomei várias notas aqui de ideias interessantes. Eu gostaria de começar primeiro com um pedacinho da fala da presidente, que mencionou alguns elementos que eu acho que são cruciais para acho que entender por que eu estou aqui, né? Por que um pesquisador da interface entre tecnologia e regulação está conversando com você sobre diretas já. E eu acho que a fala da presidente começa nos dando uma dica sobre isso. Ela começa falando sobre o manifesto que disse que não quer soluções arbitrárias e que acha que necessita, então, de múltiplas inteligências. Também fala no manifesto que deve conciliar os interesses de múltiplas pessoas. O meu colega, Luiz Felipe, no início, falou sobre o orçamento participativo, novas formas de participação. A colega Nelsa falou justamente sobre a possibilidade de uma maior pluralidade de pensamentos, na complexidade da gente encontrar consensos e encontrar caminhos. E aí a minha colega aqui no final justamente mencionou como criar uma estrutura institucional em que a participação direta é relevante. Então, tudo isso me leva a perguntar para vocês, será que existe um papel para inovação em metodologias? Será que existe um papel de inovação da tecnologia nessa necessidade, nessa busca de uma diminuição da polarização que nós temos nos dias de hoje? 2, nessa possibilidade de participação direta, de tomadas de decisões mais plurais, uma possibilidade de nós termos uma maior, digamos assim, visão social com os diferentes grupos participando, a gente conseguir institucionalizar de uma maneira mais clara a lógica que a Diretas Já vinha querendo, que é a ideia do voto. E aí a minha pergunta aqui, só para dar um gostinho do que eu gostaria de falar no dia de hoje, é, será que a gente consegue imaginar novas formas de encontrar consenso? Será que a gente consegue imaginar novas formas de votar? Porque hoje a gente tem o voto da maioria. Nós temos uma cabeça,
um voto. Isso já é um grande ganho das diretas já, é um grande ganho da democracia. Mas será que não existem outras metodologias? Será que a gente não pode buscar novos métodos, novas tecnologias para a gente votar? Já os próprios gregos tinham outras formas de votar na sua democracia ateniense. Por que a gente não pode testar? E aí eu venho dar um gostinho para vocês do que eu gostaria de conversar mesmo no dia de hoje, que é a ideia, será que a gente pode criar uma metodologia do voto quadrático? Tá? É uma palavra muito difícil, né? Quadrático, invoca matemática, coisas complexas, mas o mais importante aqui é vamos pensar num voto que possa levar a gente a concordar entre nós. É por isso que, no instituto que eu trabalho, o ITS Rio, a gente está propondo utilizar essa metodologia de participação direta, de um novo método de voto, chamado voto quadrático, numa ferramenta tecnológica, que é um pequeno momento do teste do que a gente poderia fazer com novas metodologias. Essa ferramenta se chama Concordamos. Para aqueles que estão aí, com muitos e muitas que têm celular aí, deem uma olhada, concordamos.com.br, no ITS Rio, e a gente consegue ver, então, como se pode votar de uma maneira diferente. Imagina se, em vez de a gente votar somente num presidente ou numa presidenta, ou se a gente pudesse votar numa ideia, numa visão, se a gente pudesse estabelecer as nossas prioridades, se a gente pudesse mostrar a nossa intensidade do quanto a gente quer ou não quer uma pessoa ou uma ideia, e se a gente pudesse escalonar essa ideia. Vai dizer que isso não poderia ser mais fácil? Se, em vez de escolher entre o A, B e C, a gente pudesse dizer, eu quero o A, não quero o B, vocês entendem qual é o B, e talvez eu possa aceitar um C nesse sentido, aqui, né? Então, pensem numa nova metodologia de votar, tá? Pensem no voto quadrático, pensem em concordamos. Vamos ver se é possível criar uma nova democracia, uma nova base, uma nova metodologia, mais consenso, mais participação. Talvez a tecnologia possa nos ajudar. Obrigado. Obrigado, Christian. Eu vou fazer uma rodada agora de algumas perguntas. Quem quiser também perguntar, pode fazer a pergunta pelo WhatsApp. Bom, eu queria até perguntar, mas eu vou deixar para depois, Christian, porque acho que algumas coisas desse voto quadrático aí a gente pode estimular, falar um pouquinho mais daqui a pouco. É uma ideia que a gente pode aprofundar. Mas, seguindo a ordem aqui, eu queria perguntar antes para o Luiz Felipe. Você falou das incompatibilidades de fundo, né, que existem, que você identificou muito bem aí. E eu queria trazer a seguinte questão. As diretas elas foram precedidas por uma campanha muito intensa para a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A própria OAB era defensora, né, dessa linha de atuação, né, desde muito antes das diretas, em 77, né, teve aquela carta aos brasileiros, né, famosa, que a OAB leu, o Godofredo da Silva Teles leu aqui nas arcadas, tal, e que propunha exatamente isso, quer dizer, mexer com as estruturas. E havia até uma crítica por parte das oposições, em geral. A eleição direta sozinha não seria uma coisa suficiente, exatamente porque isso você não mexe na estrutura nenhuma, você só apenas elege o presidente. Eu queria saber o que você acha dessa proposição anterior, como é que ela foi desembocar no movimento das diretas, que todo mundo que era a favor dessa Assembleia Constituinte, no fim, acabou apoiando as diretas, né? Como é que se deu essa transição? Foi apenas uma facilidade, porque era uma mensagem mais fácil, ou houve uma preocupação também de não esticar muito a coisa, ou seja, uma democracia formal, assim, mas que não atingisse diretamente as estruturas? O que você poderia... se você puder passar o microfone, obrigado. Bom,
Eu creio que a bandeira das diretas, ela tinha, de fato, essa facilidade de compreensão, certo? Na verdade, a gente viveu, durante a ditadura, um presidencialismo muito forte, né? Quer dizer, a gente tinha a concentração do poder no Executivo e no Presidente da República, e que ficava, aos olhos de todo mundo, como sendo, de fato, o centro do poder no Brasil, né? Hoje, a gente tem uma situação muito diferente, quer dizer, a gente tem um esvaziamento da Presidência da República que nos gera outros problemas. Mas, naquela época, era o centro do poder. Então, a bandeira das diretas significava: nós, o povo, queremos escolher quem vai exercer esse poder. Nós queremos participar desse processo. Então, é claramente uma bandeira com um apelo popular imediato muito mais fácil do que a construção de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas eu acho que, para quem estava liderando esse processo, certo, tanto entre os agentes políticos quanto na sociedade civil, dos diferentes grupos, era óbvio que a eleição por via direta do presidente da República exigiria, como passo seguinte, a convocação de uma Assembleia Constituinte, porque não era possível construir nada de democrático no país nos limites da Constituição autoritária, né, da emenda número 1 de 1969. Então, essa Constituinte, ela foi convocada, não foi da maneira, quem lembra aqui da história, ou porque acompanhou, ou porque estudou depois, a Constituinte não foi da maneira como deveria ter sido convocada, certo? Foi um congresso constituinte, inclusive com senadores eleitos ainda durante a ditadura, o terço do Senado participando com direito constituinte, mas foi um momento extremamente rico da vida política brasileira. Foi o momento em que a sociedade se mobilizou para criar regras que permitissem a expansão dessa democracia no país. A nossa Constituição é uma Constituição cheia de ambiguidades, porque ela incorpora as dificuldades da correlação de forças naquele momento, né? E parte dos problemas que a gente tem é o fato de que, para muitos grupos, era mais fácil aceitar determinados artigos na Constituição, esperando depois nunca colocá-los em prática pela ausência de regulamentação, como a gente viu em tantos casos. Mas por quê? Porque a sociedade brasileira se mobilizou para pressionar, certo? Nós tivemos, durante o processo constituinte, a pressão dos movimentos indígenas, a pressão dos latifundiários, a pressão dos diferentes grupos religiosos, a pressão do movimento negro, a pressão das feministas, a pressão do movimento sindical, a pressão de diferentes grupos do capital. Então, houve ali, naquele momento, uma tentativa de pactuação de acordo com a correlação de forças naquele momento. Infelizmente, aquilo que, num primeiro momento, era visto como um ponto de partida, a partir do qual a gente aprofundaria um projeto de democracia e de justiça social no país, logo ficou sob ataque. E, imediatamente, a tarefa do campo democrático no país foi defender a Constituição, porque havia dificuldade de avançar a partir dela. Ela sofreu sucessivos processos de tentativa de desmonte, logo depois dela ter sido promulgada, certo? É uma Constituição que nunca se efetivou plenamente, que carregava ambiguidades, mas que, ainda assim, abriu a possibilidade para uma série de avanços no país, tanto em termos de políticas sociais, quanto em termos de práticas democráticas. Acho que, naquela conjuntura histórica, foi um belo resultado que foi alcançado, e a mobilização popular anterior das diretas foi fundamental para que essa Constituição pudesse acontecer da forma como aconteceu. Obrigado. Eu queria agora perguntar para... eu queria puxar um fio histórico aí, para a gente lembrar como o movimento negro atuava, né, nos anos 80, assim, né, na época das diretas. O movimento negro pró-diretas, assim, formalmente, ele nasceu em fevereiro de 84, ou seja, já tinha tido o grande evento aqui em São Paulo, do comício da Sé, ainda os grandes, os maiores ainda não tinham acontecido, né? Então, foi realmente no auge, né, daquele verão efervescente politicamente que o movimento negro deu início a esse movimento pró-diretas.
E aí houve uma certa um debate, assim, vamos dizer, com relação ao espaço que o movimento negro poderia ou deveria ocupar dentro do movimento Diretas Já. Houve denúncias por parte de lideranças negras de que, numa mesa em que se discutia isso e se propunham soluções e estratégias e tal, não haveria espaço para algumas lideranças negras. Isso foi denunciado e a resposta dos organizadores é que estaria havendo o que eles chamavam de racismo às avessas, essa é a expressão que era usada. Ao que respondeu o Abdias Nascimento, que, na época, era deputado pelo PDT, né, do Rio de Janeiro, né, um ativista pela causa, enfim, todo mundo conhece o Abdias. Ele usou a expressão que dessas pessoas se referindo como um racismo tupiniquim por parte deles. Ou seja, dentro de um movimento de apoio a iniciativas democráticas, de apoio às diretas, tal, havia vamos dizer, essa divisão, assim. Eu queria que você comentasse, Valdecir, na época, você era jovem, né, a gente era jovem na época, como é que você via a participação dessas lideranças na campanha das diretas? Então, entender que o movimento negro brasileiro ele existiu o tempo inteiro, né? Ele não é um movimento de eventualidade ou em função de determinados fenômenos históricos do Brasil. Nos interessava as Diretas Já e nos interessava a Constituinte, porque o Brasil estava passando por um processo de reabertura. E nós precisávamos reafirmar e reivindicar o direito da população negra, né, que era um direito permanentemente solapado. E nós vamos ter um processo de enfrentamento muito difícil com o campo da esquerda, quando a gente vai se organizar para reivindicar direitos. Nós fomos acusados de quem queria dividir a luta, que não cabia, naquele momento, discutir a questão racial, porque aquela questão ia dividir a luta, portanto, nós precisávamos esperar um outro momento para trazer o debate. É exatamente isso que o Abdias estava... E aí Abdias denuncia, porque nós não tínhamos espaço de nos posicionarmos sobre qual era a leitura que o movimento negro tinha sobre os caminhos que a sociedade brasileira deveria seguir. E corroborando com o professor, eu queria dizer o seguinte: as Diretas e a Constituinte, elas caminham conjuntamente porque uma necessitava da outra. E nós vivíamos numa sociedade onde prevalecia ainda a lei Afonso Arinos. E é na Constituição que a gente aprova a lei K.O., que é criminalizar o racismo no Brasil. Isso é fruto de um processo de debate e de discussão. Nós queríamos, já na década de 80, nós fizemos um congresso sobre negro e educação. Então, nós temos propostas para o Brasil sobre a educação da população negra desde 1980. Então, era fundante ter uma Constituição que pudesse acolher essas reivindicações e o acúmulo dos debates que o movimento negro tinha. E nós vamos ter, com esse grupo grande da sociedade civil, branco, que quer transformar o Brasil, não existia tolerância para a discussão sobre a questão do racismo. Não era a hora de discutir racismo. Da mesma forma como as feministas fizeram um processo muito autônomo, considerando que esse debate também de enfrentamento ao patriarcado não estava colocado na ordem do dia. Ou seja, todas as chamados debates. Porque você não pode controlar o que é que vai ser agregado a um processo de transformação social. Num processo de transformação social, os sujeitos silenciados, eles vão se levantar, porque eles não se levantam naquele momento. Eles têm um processo de maturação de debates tão significativo. Por exemplo, no âmbito da Constituição de 88, nós aprovamos o artigo 68 da Constituição, de titulação das terras quilombolas, por mera ignorância dos parlamentares brasileiros. Eles não tinham nem noção do que era a comunidade quilombola no Brasil. E metade do Brasil era quilombola. Metade do Brasil era quilombola.
E essa era uma estratégia que nós fizemos um processo de debate nacional sobre titulação de terra quilombola antes da Constituinte sair. Quando a gente chega no Constituinte, a gente chega com a proposta arrumada. Mas nós tínhamos dificuldade no seio do que a gente chamaria da esquerda, como temos até hoje. Vamos combinar, né? Como temos até hoje. De fazer o debate sobre como se dá a participação da população negra e das mulheres. Eu não vou tirar as mulheres do... Porque, com relação às mulheres também. É. O que eu te perguntar é isso, quer dizer, se a esquerda aprendeu alguma coisa nesses 40 anos, porque, assim, supostamente, são campos que poderiam caminhar, e caminham, na verdade, na mesma direção, mas com um timing diferente, talvez. É porque, para a esquerda, as mulheres e os negros continuam sendo apêndice da luta. Apêndice. Nós precisamos votar para manter essa ordem que está posta. Quando nós, olha só, nós estamos passando um processo de reforma eleitoral. Quais são as atingidas na reforma eleitoral? Basicamente, as mulheres e os negros. E os acordos, quando são feitos? No nosso campo faz acordo, o campo da esquerda faz acordo. E, quando o campo da esquerda faz acordo, as mulheres e os negros vão para o sacrifício. E é sobre isso que nós queremos falar. É sobre esse debate que nós queremos fazer. Porque não é possível você pensar uma democracia onde os companheiros batem na mulher, onde meu companheiro negro discrimina gay, não pode, não. Por quê? Porque nós entendemos de violência. Se nós entendemos de violência, nós não podemos ser aliados da violência. Se a esquerda compreende que nós precisamos projetar uma nação equânime, nós não podemos fazer determinados acordos. Eu não concordo com os acordos de governabilidade que coloca os negros e as mulheres na feira. Eu não concordo. Então, é bom pensar que aquele processo de direta já e de constituinte, você tinha ali uma massa organizada há mais tempo e que estava pressionando porque tinha reivindicações que diziam respeito à sua existência e que precisavam ser aprovadas. E o que Abdias denuncia é exatamente isso, um sistema de dizer assim, olha, não vamos tratar disso agora não, que isso aqui divide. Isso aqui é identitarismo. Estão retomando o debate de que discutir racismo é identitarismo. E, por favor, nós somos mais de 54% da população. Se você não discutir racismo contra negro e contra indígena, vai discutir... Então, o que os brancos fazem não é identitarismo? Então, a gente precisa discutir com seriedade, porque, senão, parece que o movimento negro surgiu na hora da Constituição, parece que as mulheres surgiram na hora das diretas já, e nós estamos forjando processos na história do Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Por isso que Abdias tinha razão. Muito obrigado, Valdecir. Eu queria perguntar para a Nelsa agora. Nelsa, você falou, fez um diagnóstico aí, né, de que o que falta no Brasil é a democracia econômica. Acho que esse é um diagnóstico que talvez a maioria aqui vai concordar, né? A minha pergunta é a seguinte: você acredita que o Brasil de hoje, passado esse hiato que a gente teve no governo passado, caminha nesse sentido, dá algum passo em relação a essa democracia que seja também econômica? São passos tímidos, eles existem, estamos caminhando nessa direção. Queria um pouquinho, assim, tentar jogar um pouquinho para frente, né, da sua perspectiva, o que você acredita com relação a esse momento que a gente passa. Eu acho que a gente vive um momento em que a gente tem mais informação do que a gente tinha em outros momentos. Hoje as coisas acontecem e a gente está acompanhando elas ao mesmo tempo. Isso nos evidencia e nos traz a informação dessa contradição que é a nossa sociedade. E a gente percebe que não é uma coisa só que nos basta. Não nos basta só votar para presidente, não nos basta só fazer manifestação de rua, não nos basta só poder eleger deputados. A gente precisa muito mais que isso.
Isso eu acho que é o que mais nos incomoda, mas o que mais precisamos para que, de fato, a gente alcance uma sociedade melhor. E, de fato, nós precisamos ter pessoas que queiram mexer nessa estrutura. Acho que tem algumas tentativas, a reforma tributária, talvez ela consiga mexer nisso, quando mexe na questão da cesta básica, né, dos tributos da cesta básica, mas eu acho que o mais profundo disso é mexer em quem está lá em cima, porque só tem os pobres aqui embaixo, porque tem poucos lá em cima concentrando demais, e a gente não está tendo. Pelo todo o contexto, a gente sabe onde é que está a nossa força, as contradições que tem nos representantes que estão hoje na própria Câmara Federal para aprovar algum projeto nesse sentido, mas a gente só vai mexer nessa democracia econômica quando a gente conseguir mexer nos que estão concentrando a renda. Então, enquanto não se consegue isso, vai tentando fazer políticas sociais aqui embaixo, para que, pelo menos, as pessoas tenham o direito de comer, para que, pelo menos, elas possam ter um Minha Casa e Minha Vida. Mas isso não vai nos mudar, não vai mudar a sociedade, a gente não vai fazer democracia econômica com isso. A gente vai conseguir chegar a alcançar, por uma parte, direitos básicos e com muita luta dos movimentos sociais, porque a gente está vendo que tudo que a gente faz não está dando conta. Não tem cesta básica que dê conta, não tem Bolsa Família que dê conta, porque é uma sociedade que está doente. Eu acho que, quando a gente traz aqui a questão do patriarcado, a questão do presidencialismo, é porque nós temos uma sociedade que, realmente, ela se desequilibrou do ponto de vista de nos enxergarmos como iguais. Inclusive, as mulheres que, muitas vezes, estão lá dizendo que nos representam, não nos representam, porque a gente está dizendo que não basta ser mulher, não basta ser negro. A gente quer pessoas que estejam comprometidas com a mudança dessa sociedade. É isso que a gente quer. Mas isso é difícil, porque você tem um meio de comunicação que chega na mão pelo celular, que está à noite na TV, que está nas redes sociais e que vende uma falsa imagem de tudo. E que, por todo o nosso esforço, todo o esforço que a esquerda possa estar fazendo, não consegue fazer chegar essa informação do que é real e do que é possível e de tudo que a gente construiu. Eu achei, inclusive, que você ia perguntar, mas por que, se Porto Alegre viveu um processo de democracia que inspirou o mundo do orçamento participativo, hoje tem um prefeito bolsonarista? Mas o que foi que aconteceu? Numa cidade que se viu transformada, com participação efetiva. Porque a gente vai perdendo a memória, porque o capitalismo ele recupera muito rápido o que a gente conquista. Ele recupera, ele fala numa outra linguagem, ele fala até a nossa linguagem. Hoje, as pessoas pensam, antes de falar em economia sustentável, porque sustentável passou a ser um chavão das grandes empresas. Mas é nosso, esse foi nosso discurso, esse é nosso, essa palavra fomos nós que criamos ela. Então, acho que nós temos uma tarefa muito grande, uma tarefa que é ajudar com os que estão lá de baixo, entender por que tem essa desigualdade tão grande, que não é culpa dele, que não é porque ele não tem capacidade, mas é porque alguém concentrou demais e não democratizou as oportunidades que poucos têm nesse mundo, porque está dito, né, que a riqueza, na verdade, as pessoas que são ricas, ela já vem de berço. Ela já vem de berço. E aí, as que estão fora, elas estão fora desse berço. Então, a gente tem que ter muita organização. A economia solidária é essa busca que a gente faz, de dizer que dá para nós fazer uma outra forma de montar um negócio, que ele pode ser coletivo, que ele não é de um, que ele é coletivo, que, na forma de dividir os ganhos, a gente discute por igual para fazer uma distribuição mais justa, que a gente cuida do meio ambiente, portanto, fazer uma economia com que ela não destrua, que ela preserve, que ela recupere. E que, para isso, que para a gente ser forte, a gente precisa de muita política pública. Muita política pública. E um olhar de um outro modelo de economia. E um olhar de inclusão. E, quando a gente fala das mulheres, é porque, nessas organizações que a gente tem aí, que vem vindo com força, com o pé popular, tem à frente as mulheres.
Na economia solidária, a grande maioria é as mulheres. E se, às vezes, a gente não está nesses espaços do parlamento, da forma que ele está colocado, é porque a gente não se sente representado em estar nesse espaço. A gente sabe que, estando lá, você só consegue ficar se você fizer algumas negociações, e que, às vezes, a gente não quer entrar nessas negociações. Então, as mulheres estão aí no trabalho de base, construindo, mas que também vai ter que ter uma virada para que, de fato, a gente esteja à frente das organizações, assim como é um orgulho ver uma OAB de São Paulo sendo dirigida por uma mulher. É um orgulho a gente ver tantas ministras que falam a nossa voz. É um orgulho quando a gente vê que a gente avança as nossas organizações construindo paridade, mas que nós temos muito para construir, porque as mulheres continuam sendo assassinadas, continuam sendo desprezadas, continuam recebendo por desigual, fazendo a mesma função, mas o que justifica uma mulher estar fazendo a mesma função e nós precisarmos de um governo que venha e regulamente isso? Puxa vida, se está fazendo a mesma coisa que o homem, por que ela vai ganhar diferente? Então, quando a gente fala de construir democracia econômica, temos um caminho muito grande. Mas é só ela que vai nos deixar dormir um pouco mais em paz, porque essa desigualdade que está aí, ela nos tira o sono. E é impossível que a gente, que já lutou tanto, a gente fique indiferente a tudo que a gente vê que está aí e que precisa ser mudado. Mas a gente não vai desistir. Não vai desistir, tanto na luta política, na luta da organização e na luta da presença desses homens e mulheres guerreiros, porque a gente sabe que é dessa forma. Porque, se hoje uma das formas de mudar a sociedade é também pela política pública, é pela política pública que a gente luta. Pela política pública, quando a gente consegue inserir que as compras públicas não fiquem mais concentradas em alguns, mas que hoje a gente vê a agricultura familiar entregando 30% na merenda escolar, nas compras da alimentação. A gente avança querendo colocar lençóis dentro dos hospitais de forma orgânica, que foi o primeiro contrato que a gente fez da compra pública nesse país. A gente percebe que dá sim. Pode não ser ainda a grande mudança, mas a gente está a caminho e elas precisam ser vistas, sabe? A gente dá visibilidade a essas ações que estão sendo construídas. Muito obrigado, Nelson. Obrigado. E agora, para encerrar essa rodada aqui, eu queria perguntar para o Christian sobre o voto quadrático. E a pergunta já parte da admissão da minha própria ignorância, porque eu não, até você falar sobre isso, eu não tinha ouvido falar. Interessante, achei interessante o que você expôs, e queria perguntar o seguinte, duas coisas, na verdade. Esse sistema de consulta, né, que pressupõe o uso de uma tecnologia, não deveria ser precedido de um certo letramento digital, assim, considerando que muitas pessoas têm dificuldade, né, para lidar com esse tipo de coisa. Essa é uma pergunta. E a outra é o seguinte, existe algum parâmetro internacional que dê um lastro assim, para esse tipo de experiência? Claro, eu acho que ótimas perguntas, né? Vou começar pela primeira. E eu diria que a resposta é sim e não. Como bom advogado, né, a gente vai dizer depende, né? Mas no caso aqui é sim e não. Por quê? De um modo geral, você pode utilizar voto quadrático utilizando feijão, você pode utilizar voto quadrático utilizando moedinha. Não precisa necessariamente você utilizar uma ferramenta digital. A ferramenta digital ela tende a facilitar a utilização disso expansivamente, né, de maneira em larga escala. Você não teria como tabular se você usasse feijão, por exemplo? Seria um pouquinho mais difícil, mas é claro que seria possível. E quando vocês olharem a ferramenta do Concordamos, vocês vão ver que aparece um quadradinho ali com possibilidade de votos, e você vê ele quadradinho desaparecendo, ele aumentando, diminuindo. Isso só mostra que você pode facilmente, com uma certa facilidade, compreender o voto quadrático e a utilização sem necessariamente ter um grande letramento. Mas é claro que você precisa compreender sobre metodologias de votação. E aí eu chego um pouquinho na segunda parte da segunda pergunta, que é a ideia de que o voto quadrático ele advém de um pressuposto. Do pressuposto que a metodologia que você utiliza para a votação ela tem consequências.
O que eu quero dizer com isso? Hoje, a maior parte das votações que a gente faz, a gente utiliza um voto majoritário. O que quer dizer isso? Voto majoritário, você tem uma cabeça, um voto, e a tendência é você só poder mostrar aquilo que você mais quer, ou que você mais não quer. O que acontece? Você gera polarização, porque para que você conseguir que a sua ideia seja a ideia vencedora, você tem que juntar o maior número de pessoas num lado, independente de se elas gostarem, não quererem uma terceira opção. Porque, senão, o outro lado também vai juntar o maior número de pessoas e você vai gerar então, um embate de que as opções, que no início podem ser múltiplas e podem ser plurais, no final das contas, acabam se tornando A ou B, né? Ou L ou B, talvez, não sei. Mas a ideia é justamente que, você, utilizando uma nova metodologia, você pode gerar uma visão mais próxima. Vou dar um exemplo para vocês rápido. Vamos pensar que a gente está fazendo o orçamento participativo, já que nós temos aqui duas pessoas muito juntas nessa questão, e você tem que escolher com aquele valor, sei lá, 10, você tem que construir um hospital, ou uma escola, ou uma usina de tratamento de lixo, ou uma nova delegacia de polícia. Talvez você tenha grupos que queiram o hospital, talvez você tenha grupos que mais queiram a escola, talvez você tenha grupos que mais queiram a delegacia de polícia. Tá? Como é que isso vai acontecer? No fim das contas, vai acabar, na votação majoritária, tendo que encontrar quais são o principal, o que vai ser a única opção, por exemplo, que eu, Christian, posso votar. Mas se eu tivesse uma outra oportunidade, se eu pudesse dizer que, sim, o que eu mais quero é um hospital, mas se não for o hospital, eu quero que seja a escola. Se não for a escola, eu quero a usina de tratamento de lixo. E se não for a usina de tratamento de lixo, daí sim, talvez, eu possa votar na delegacia de polícia. Ou então eu não quero a delegacia de polícia também. Então, imagine que você parta do pressuposto que você tem um orçamento de votos. Então, você pode espalhar o seu orçamento de votos entre as suas opções. Aí, o que acontece? O que muda no resultado final? Em vez de você só ter um embate entre duas opções, você tem muito mais claramente a opção que está o consenso escondido, o consenso da maioria que está por trás. Porque, às vezes, nessas 4 opções aqui, talvez tenha mais gente que queira um grupo pequeno, assim, uns 20%, 30% queiram a escola e uns 20%, 30% queiram a delegacia, mas 80% aceitaria que se construísse um hospital. Mas aquela visão de construir um hospital nunca apareceria se a gente utilizasse somente a metodologia do voto majoritário. Usando o voto quadrático, o voto plural, ou, como nós no ITS estamos utilizando, o concordamos, a gente pode encontrar os consensos que estão por trás, que estão escondidos, e isso pressupõe, então, um empoderamento maior das populações e a visão mais clara de quais são as prioridades e quais são as verdadeiras vontades das pessoas que estão aqui. Tá? Obrigado, um pouquinho, Christian. em gerais, a gente já chegou no finalzinho agora dessa primeira rodada. Só para complementar, Christian, eu não sei se você mencionou que eu tinha perguntado de parâmetros internacionais. Isso. Então, já foram utilizados, a metodologia do voto quadrático já foi utilizada na prática, inclusive no Brasil, mas, particularmente, ela foi mais utilizada no Colorado e Nova York, tá? em situações reais das assembleias de discussão sobre como utilizar recursos. Inclusive, se vocês querem pensar no Brasil se utilizou na Câmara de Vereadores do município de Gramado para saber como dividir os recursos que sobraram, né? As emendas finais parlamentares seriam, se fosse na Câmara dos Deputados, mas em Câmara dos Vereadores. Ou seja, existem casos práticos de ser utilizados. Agora, se a gente tem casos em que a gente tem um parâmetro internacional que já foi utilizado no sentido de uma votação para presidente ou algo nesse contexto, ainda não. Mas essa é uma metodologia que pode ser utilizada. E um último parênteses, então. Testem na prática. Testem para escolher nas suas casas qual é a sobremesa, qual é que o passeio. Testem nas comissões da OAB quais são as possibilidades de melhores prioridades. Isso vai mostrar para vocês como diferentes metodologias têm diferentes resultados e, com isso, a gente pode imaginar um novo instrumento de participação mais aberto, mais plural, e que empodere melhor os diferentes grupos e as diferentes pessoas.
Tá? Muito obrigado, Luiz, pela exposição. Eu queria aproveitar e agradecer também aqui a presença aqui da Valdecir Nascimento, da Nelsa Néspolo e do Luiz Felipe Miguel, fizeram excelentes exposições, material para a gente refletir bastante aí. Então, com isso, a gente acaba esse painel e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo painel, que vai discutir o tema democracia com direitos e o papel do judiciário. Ok?